Na década de 1960, o líder da União Soviética se gabava de ter navios que poderiam pular pontes. Suas palavras confundiram os líderes ocidentais. O que ele estava falando era de uma máquina diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Um navio que poderia mover tão rápido quanto uma aeronave, elevando-se para fora da água. E por décadas, os soviéticos desenvolveram uma tecnologia única, sob um manto de segredo. Mas essas gigantes máquinas de outro mundo, quase todas desapareceram junto com a União Soviética. O ecranoplano, na década de 1950, os barcos mais rápidos do mundo eram hidrofólios, um tipo de barco com asas presas em seu casco. E eles foram uma inovação engenhosa, porque em velocidade, as asas levantavam o barco da água para reduzir o arrasto, permitindo velocidades muito mais altas. Mas, mesmo os mais rápidos hidrofólios não poderiam atingir mais de 110 km por hora, retidos por um fenômeno conhecido como cavitação, que perturba a elevação gerada pelas asas do aerobarco. Foi um problema que os engenheiros nunca resolveram. Mas um pioneiro, design de hidrofólios soviéticos, de nome Rostislav Alexeev, tinha uma ideia radical. E se ele movesse as asas para fora da água completamente? Fazer isso seria uma significativa mudança da hidrodinâmica para a aerodinâmica, mas isso permitiria velocidades anteriormente inimagináveis. Uma vez que os navios de Alexeev se moverem rápido o suficiente, eles iriam sair da água, mas não voariam como aviões. Em vez disso, estes deslizaram em um colchão de ar logo acima da superfície. Os pilotos haviam percebido há muito tempo, ao pousar ou voar perto do avião, seus aviões pareciam ganhar força extra, quase como se eles quisessem pousar. Este fenômeno era chamado de efeito solo, e Alexeev usaria este para revolucionar navios. Para provar sua ideia, Alexeev construiu modelos em escala de pequenos protótipos, mas ele precisaria acessar muito mais recursos para desenvolver plenamente o conceito. E a única maneira disto acontecer na União Soviética nos anos 60 era se ele pudesse demonstrar aos militares o potencial de sua ideia. Os navios de Alexeev eram chamados de ecranoplano, e estes podiam voar a velocidades semelhantes às de aeronaves, até a superfície onde seriam praticamente invisíveis ao radar. Estando completamente fora da água, estes também seriam invisíveis para o sonar e passar por cima das minas marítimas. Com seu pequeno desenho, os ecroplanos podiam acessar praias e costas rasas inacessíveis a navios convencionais, e eles prometiam ser relativamente baratos e simples de construir. Misturando aeronaves com arquitetura naval, Alexeev chamou a atenção dos principais oficiais militares e até o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev. Facilmente influenciado por grandes e ousados projetos, Khrushchev imediatamente viu potencial em uma tecnologia que os americanos não tinham. Então, as comportas do financiamento militar se abriram, e Alexeev e sua equipe começaram a trabalhar para ampliar a ideia. Durante um período de pequenos 5 anos, eles passaram de pequenos protótipos pesando não mais do que algumas toneladas para isso. Um monstro de 265 toneladas, que eles chamaram de KM. Era uma máquina que parecia vinda diretamente de outra dimensão. O KM poderia viajar mais de 500 km por hora e levando 600 toneladas. Quando foi concluído em 1966, foi de longe a maior máquina voadora e tinha uma proporção impressionante de elevação e arrasto incomparável para qualquer aeronave. Para colocar essa enorme máquina em efeito solo, 8 motores a jatos montados à frente dirigiram o empuxo para baixo das asas, criando um aerodeslizador temporário. Uma vez em efeito solo, os motores a jatos dianteiros são desligados e apenas 2 motores seriam suficientes para manter a máquina de 600 toneladas em movimento e velocidades semelhantes a aeronaves. Uma cauda gigante, com 5 andares de altura, foi usada para combater a instabilidade inerente de voar dentro do efeito solo e para proporcionar controle em velocidades mais altas. Testado pela primeira vez em 1966, o KM provou que os acronoplanos poderiam ser ampliados, mas também revelou algumas falhas sérias. Mesmo sendo robusto, o KM exigia manutenção cuidadosa. São 10 motores a jato que
que estavam em risco constante dos danos das águas salgadas e objetos estranhos. Também era notoriamente difícil de operar. Voar com segurança dentro do efeito solo foi uma experiência exaustiva para pilotos. E o KM precisava de enormes distâncias para virar, o que significava que os observadores à frente tinham que dar um aviso adiantado sobre outros navios e obstáculos. Outro desafio foi o clima. Supostamente, o KM poderia operar em ondas de até 1,5 metro. Nada mal, mas você nunca encontrará uma foto ou vídeo dele em nada menos que em águas calmas, porque colocar essa enorme máquina em alto mar era quase impossível. Assim, o KM só poderia operar quando as condições estivessem calmas e em mares interiores como o Cáspio. Viajar em mar aberto estava fora de questão. Esses eram os tipos de desafios enfrentados por uma equipe de engenharia desenvolvendo um veículo totalmente novo e a partir do zero. Com mais desenvolvimento, talvez Alexeyev e seus engenheiros pudessem resolver muitas, se não todas as questões do KM. Mas já era tarde demais. Quando o KM fez seu primeiro voo, a União Soviética tinha um novo líder, e com ele vieram novos ventos. Brezhnev não era nem paciente e nem gostava de assumir riscos. Ele via o desenvolvimento do acroplano como uma aposta desnecessária, preferindo projetos militares mais convencionais. Essas eram as más notícias para Alexeyev. Em 1968, ele foi rebaixado de diretor do Departamento de Hidrofólios para meramente chefe de um programa acroplano em declínio. Com muitos obstáculos técnicos e menos recursos, Alexeyev e seus engenheiros mudaram seu foco do KM para desenvolver um acroplano menor e mais prático. Um que poderia transportar cerca de 150 tropas, alcançar as praias e até voar para fora do efeito solo. Mas esses recursos adicionais vieram com compromissos, como capacidade de elevação reduzida em grande parte, alinhado com um hidroavião de tamanho semelhante. Mas com muitos na liderança soviética céticos sobre os acroplanos, apenas 3 entraram em serviço na Marinha Soviética. Os acroplanos de Alexeyev eram rápidos, mas eles não conseguiram ultrapassar as falhas econômicas da União. Com recursos cada vez menos, Alexeyev bateu de frente com a liderança soviética. Em 1975, sua impaciência com a burocracia soviética finalmente o pegou. Ele foi rebaixado novamente, desta vez até a posição de um ordinário empregado. Foi o princípio do fim, mas não antes do desenvolvimento de um último acroplano para os anos 80. Não era tão grande como o KM. Ele carregava 6 mísseis de cruzeiro antinavio e poderia atingir alvos a mais de 100 quilômetros de distância, mas apenas um único exemplar foi construído, e Alexeyev nunca o veria voar, e em 1980 ele faleceu, com apenas 63 anos de idade, nunca tendo realizado plenamente a sua visão. O financiamento para o desenvolvimento do acroplano acabou em meados de 1980, e depois da União Soviética desmoronar em 1991, os poucos acroplanos construídos foram rapidamente retirados de serviço, pondo um fim a quase 40 anos de desenvolvimento. Mas uma crença no potencial do acroplanos vive dentro da antiga União Soviética e em outras partes do mundo, com a continuação do desenvolvimento focado em veículos de efeitos solos menores. E isso deixa uma pergunta intrigante, ainda sem resposta. Com KM, Alexeyev e sua equipe demonstraram que quanto mais maciço um acroplano fica, melhor ele voa, tornando-se mais estável, voando mais alto e operando com maior eficiência. Poderia então uma máquina maior do que o KM ser a chave para desbloquear o potencial da tecnologia? Uma máquina que voasse a 10 ou 20 metros acima das ondas poderia atravessar oceanos e potencialmente transportar passageiros e carga com muito mais eficiência do que qualquer aeronave? Mas até agora, os esforços para construir tal máquina não conseguiu atrair os imensos recursos necessários para o desenvolvimento. E isso significa que, pelo menos, por enquanto, o gigante acroplano permanece uma relíquia da Guerra Fria.